Eu sou Edivaldo Oliveira, sou um dos fundadores da Brasker, e é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, no nosso primeiro, webinar que a gente resolveu estar lançando, e quinzenalmente estaremos aqui trazendo um assunto que venha ser de interesse, dos nossos clientes, dos nossos amigos empresários, com o objetivo de ajudar, no desenvolvimento dos negócios, melhorar a performance, ajudar na questão de captação de recursos, como é o caso aqui hoje, ajudar na parte de vendas, enfim, e a gente também pretende trazer alguns assuntos relacionados à contabilidade, finanças e gestão. Então, obrigado por vocês terem comparecido, por vocês estarem participando. Esse evento está sendo gravado, e depois a gente vai estar disponibilizando também, inclusive, para aqueles que ainda não entraram, né? Bom, hoje o nosso tema é sobre captação de recursos não reembolsáveis. Para isso, a gente trouxe aqui duas especialistas na área, que é a Mayra Belém e a Rafa Marques, onde elas vão estar compartilhando aí como está sendo esse processo na Polinisa, a empresa que elas hoje se dedicam, desenvolvendo esses projetos. E vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, pode ir colocando aí no chat, que depois a gente vai ter um momento para responder todas, né? Quero também aproveitar esse momento para estar agradecendo aí aos nossos parceiros, primeiro a Polinisa, que está aí participando com a gente, nos proporcionando realizar essa primeira entrega, e quero agradecer também a ACES. A ACES é uma aceleradora de inovação, então é uma empresa que vale a pena você pesquisar e conhecer, e é um parceiro, está contribuindo também, ajudando a fazer acontecer esse evento, e também a Sales Rocket, que para quem aí quer ter alta performance em vendas, é só procurá-los, e em breve eles estarão aqui com a gente também, participando com a gente mais um dos nossos eventos. Beleza, pessoal? Quero apresentar para vocês também rapidamente a Brasker, que está aí realizando esse evento. Hoje a Brasker, ela está totalmente focada em ajudar as empresas a controlar melhor, organizar, já que isso, vocês sabem, dá trabalho, demanda tempo, exige conhecimento para fazer isso, então a Brasker está totalmente focada nisso. Para isso, nós temos soluções hoje de BPO financeiro, contabilidade e entrega de relatórios e indicadores. Então, nós cuidamos desde aquela parte lá que é das contas, gestão das contas, emissão de nota, agendamento dos pagamentos, até a entrega de relatórios para que você possa conseguir visualizar aí, o seu negócio, conseguir ter números claros, de como está a saúde do seu negócio. Então, nós temos dois objetivos básicos aqui na Brasker. Um é proporcionar mais tempo para que os empresários possam focar no negócio e, ao mesmo tempo, ter dados reais que realmente aí representam a realidade do negócio para não gerir no escuro. Nós temos a nossa própria tecnologia, então a gente tem alguns dashs, alguns relatórios que nossos clientes têm acesso, então aqui está alguns prints para vocês terem uma ideia, até a DRE a demonstração de fluxo de caixa. Agradeço aí, mais uma vez, a cada um de vocês, e pode ir anotando aí as perguntas, que nós vamos ter um momento aí para estar esclarecendo para vocês todas as dúvidas de vocês sobre captação de recursos. Bom, então vou agora passar para a Mayra e para a Rafa, que estarão conduzindo daqui para frente com vocês. Beleza, pessoal? Obrigada, Edival. Eu já vou subindo aqui a minha apresentação, enquanto eu dou boas-vindas, enquanto eu desejo uma ótima noite para todos nós.
e agradeço pela presença também, e claro, pela confiança, né, do Edivaldo, a gente fazer, Edivaldo e equipe, né, fazermos esse evento juntos, inaugurando, né, uma série de webinars de conteúdos super relevantes que eles estão preparando, e estamos nos sentindo honradas, né, por termos sido as primeiras aí, inaugurando essa temporada. Bom, só confirmem comigo se vocês estão visualizando a página. Sim. Estão visualizando a página inteira, certo? Tá ok para visualizar aí? Sim, Mayra. Beleza. Então, essa é a pergunta que nos conduziu, né, para a gente chegar até aqui, para trazer alguns esclarecimentos para vocês, né? Afinal de contas, como captar recursos de fomento para o negócio? Ainda é algo que muito poucas empresas são contempladas, justamente porque não buscam, né, por uma série de motivos, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, né? Há recursos disponíveis, né? Por que eu não estou sabendo disso? Por que eu ainda não acessei isso? De que maneira que eu começo a fazer algumas experiências aqui, com o meu negócio, né? Então, bom, o Edival é um parceiro de longa data, né? Nós já somos parceiros de ecossistema há muito tempo. Ele vem desenvolvendo uma solução que gera muito valor, né, para os pequenos e médios negócios, e a gente vem construindo as bases da nossa parceria, e temos feito muitas coisas, e vamos fazer mais ainda, né. Eu atuo no ecossistema de inovação há mais de 8 anos, e tenho trabalhado no desenvolvimento de pesquisas voltadas para o ecossistema de negócios, ajudando startups através de mentorias, participando de programas, de eventos, e de uns 2 anos, 2 anos e pouco para cá, a gente vem desenvolvendo, constituindo, né, trabalhando fortemente a Poliniza, que é uma associação sem fins lucrativos, para que a gente viabilize, né, facilite o acesso desses recursos de fomento pelos empreendedores. E aí a gente fala de empreendedor, não é somente startup, né, tem oportunidade para negócios em todos os níveis de desenvolvimento, né. Rafa, você quer se apresentar? Sim, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Rafa, atuo no ecossistema de inovação há mais de, acho que 15 anos, 10 anos, não sei. Sou fundadora de 2 startups, de uma empresa já graduada, e sou cofundadora da Poliniza. Então, tem algumas pessoas aqui que a gente já se conhece, é muito bom ver essas carinhas aqui. E eu espero que vocês aproveitem bem essas dicas, essas possibilidades, e que todos possam, em breve, captar recursos. Viu? Contem conosco sempre. Legal. Então, o nosso propósito, né, é polinizar ecossistemas de inovação com projetos inovadores, né? E o que quer dizer isso? Quando a gente potencializa uma ponta de todo esse processo, a gente contribui para que novas ideias surjam, para que o empreendedorismo se acelere de alguma forma, para que novas ideias, novos projetos de ciência, tecnologia e inovação, eles possam ganhar corpo. E também para as empresas que já estão constituídas, que elas comecem a olhar para as suas realidades e iniciam esse processo de mapear algumas possibilidades, né? E o desafio, a gente fala, o desafio da inovação, ele não é tão óbvio, porque a gente está no dia a dia dos nossos negócios com muita necessidade de alinhamento de processo, de alinhamento comercial, de contratação de pessoas, de demandas jurídicas, financeiras, contábeis, né, todo mundo que empreende sabe do que a gente está falando. E na inovação, a gente sempre fala que é necessário romper, né, com o tempo para criar novas possibilidades, seja de produtos, de serviços, de processos, né? Tem um momento em que a gente olha para dentro, ressignificando
o próprio modelo, né? Então, a gente costuma dizer que a inovação, ela é capaz de matar, né, o modelo atual. E tudo é ressignificado, né, nesse processo, e assim, por mais desafiador que seja, a gente tem que entender que a gente não está nessa jornada sozinhos. Hoje, mais do que nunca, as empresas estão sendo convocadas para se dar as mãos entre si, com outros parceiros, com outros atores do ecossistema, e trabalhando em grandes empresas, a gente vê o desafio que é romper com essa acesso ao mercado, acesso às possibilidades, às soluções, às inovações, à transformação digital, né, todas as coisas que estão acontecendo, assim, par e passo com muitas possibilidades que vêm chegando. É uma maneira diferente de fazer negócios, né, mais aberto, mais disposto a conhecer soluções que acelerem os nossos processos, e a gente ajuda, de certa forma, né, nesse caminhar. Como? Conversando, apresentando para os nossos clientes as oportunidades que o ecossistema apresenta, para que ele se sinta mais seguro para submeter um projeto que vai, de repente, potencializar o seu negócio, a sua marca, a forma como ele atende seus clientes hoje. Enfim, vamos conversar mais um pouco sobre isso para vocês irem fazendo essa imersão dentro de um contexto que é amplo, né? E aí, quando a gente fala de áreas de atuação, nós estamos falando de projetos de ciência, tecnologia e inovação, projetos de economia criativa, projetos de impacto socioambiental. Todos eles a gente atua aqui na Polinisa, considerando que a ciência é transformadora, a gente tem o desafio nacional de se conectar cada vez mais com o que é produzido nas universidades, né, nos centros de tecnologia, que a gente conheça o que o mercado está ofertando, o que as startups estão fazendo, o que as empresas tradicionais, como que elas estão inovando, que tipo de tecnologia me ajuda a acelerar meu processo. Na economia criativa, a gente trabalha não só com projetos de cultura, né, mas também com projetos de jogos, projetos de tecnologias, por exemplo, para cinema, enfim, é uma infinidade de possibilidades que muitas vezes a gente meio que coloca em caixinhas separadas, mas quando a gente fala principalmente de inovação, a gente está falando de uma área muito transversal. Todo mundo está acessando ao mesmo tempo, simultaneamente, possibilidades diferentes que coparticipam de todas essas questões, né, essas soluções. Os projetos de impacto socioambiental também, com, por exemplo, moedas sociais, com projetos de educação ambiental, enfim, uma infinidade de possibilidades, e todas elas com recursos de fomento, com recursos que a gente pode, ou a nossa empresa pode acessar para trazer para dentro esse recurso, ou a gente pode, inclusive, patrocinar esses projetos, projetos aprovados em leis de incentivo, né? Bom, e aí, quando a gente começou a observar esse mercado, e a gente já trabalha com cultura, a gente já trabalha desde 2005, por aí, com a área de economia criativa, né? Nos últimos anos para cá, que a gente vem fazendo essa multiplicidade de possibilidades, justamente porque a gente tem o intuito de ajudar a potencializar esses negócios, essas ideias. E aí, a gente identificou as seguintes questões. Bom, os editais são muito complexos, tem muita burocracia, né, os empreendedores falam com a gente que tem dificuldade nessa escrita estratégica, não é uma coisa tão óbvia, eles não acessam muita informação sobre recursos de fomento, não sabem muito bem o que é isso, desconhecem as oportunidades, ou seja, onde eu busco, que oportunidades são essas, e não conseguem visualizar como que isso se aplica ao negócio. Bom, e aí surgem várias dúvidas, né? O que é recurso de fomento? De onde eles vêm? Para que eles servem? O que são recursos reembolsáveis, não reembolsáveis, recursos indiretos? Por que esse processo é tão difícil de acessar, tão burocrático?
tem exemplos? Deixa eu ver, deixa eu entender como que isso funciona na prática. Então, todo esse é o contexto que a gente lida no dia a dia, né? Então, entrando na questão do recurso de fomento, ele é um recurso de uma política pública, né? O governo federal, junto com diversos entes, são capazes de criar algumas possibilidades para que o empreendedor acesse esse recurso, que pode ser reembolsável, ou seja, eu acesso, mas depois eu preciso retornar com esse valor, né? E aí a gente está falando, por exemplo, no Espírito Santo, do Bandes. O Bandes, junto com a FINEP, avalia um projeto de um empreendedor que quer inovar, avalia se ele tem condição, né, dentro da previsibilidade, dentro da condição que ele tem de desenvolver um novo produto, desenvolver um novo serviço dentro de um determinado tempo, para que ele consiga devolver esse recurso, que é subsidiado. Né? Assim, você vai em qualquer banco privado, você jamais conseguiria uma oportunidade de recurso reembolsável sem essas políticas, né, sem esses bancos públicos, sem essas financiadoras públicas. E o recurso não reembolsável são os editais, são os programas, não só do governo, tá? A gente está falando de editais também, por exemplo, recentemente a gente submeteu um projeto na Nestlé. É um recurso não reembolsável, mas não quer dizer necessariamente que ele é só do governo. Então, as possibilidades são múltiplas, né, e como a gente está num mundo aí em rede, um mundo digital, um mundo conectado, a gente tem condição de acessar muitas informações, né, e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E também a gente tem recursos indiretos, que são os recursos a partir de créditos fiscais. E aí, é uma infinidade de possibilidades. Olha só, tudo isso são recursos que, em alguma medida, em algum momento, a gente pode acessar, né? Então, dentro dos recursos não reembolsáveis, e nos reembolsáveis, principalmente, a política pública faz chegar a cada um dos estados os programas, os editais, as leis de incentivo, para que as empresas sejam capazes de acessar esses benefícios, né? Então, dentro do incentivo fiscal, por exemplo, a gente tem a Lei do Bem, Rota 2030, Lei da Informática, que é um recurso que a gente chama de indireto, né? O governo abre mão de receber todo o imposto que ele receberia da sua empresa para que você invista em inovação, para que você invista em projetos de cultura, para que você invista em projetos de impacto socioambiental. Então, existem muitas possibilidades ainda ocultas, mas que são completamente possíveis da gente acessar, né? Então, de onde que ele vem, para que ele serve, né? Que recursos são esses? São parcerias público-privadas, são recursos do governo, são instituições financeiras, recursos internacionais, inclusive, também, tem muitas oportunidades nesse sentido, fundações e organizações sem fins lucrativos, que também viabilizam esses acessos. Então, há uma infinidade de possibilidades, justamente porque a gente tem, como no Ministério da Ciência e Tecnologia, por exemplo, né, do governo federal, um Sistema Nacional de Inovação. E aí tem o Poder Executivo, junto com o Legislativo, junto com a sociedade, com diversas instituições sociais, que equalizam tudo isso, né, que definem de que maneira que a ciência, tecnologia e inovação vai ser potencializada no Brasil, como que isso pode chegar nos negócios aqui embaixo. E aí as agências de fomento, como a CNPq, a CAPES, a FINEP, o BNDES, as FAPES, elas gerenciam, acompanham, divulgam, apoiam as operadoras, que a gente chama de operadoras de ciência e tecnologia, né, que são as universidades, que são institutos federais de ciência e tecnologia, os institutos de ciência e tecnologia, os parques tecnológicos, as empresas que inovam, as incubadoras, todas elas, em cadeia, lá de cima, acessam recursos e isso vem chegando até os estados. E isso é um grande desafio para um país como o Brasil.
e a distribuição desse recurso, ela não é por igual. Então, quanto menos a gente acessar esse recurso, menos chega recurso para o nosso Estado. Né? E o Espírito Santo ainda tem um fator extra que recebe recurso da Sudene. Metade dos municípios do Estado recebem recursos subsidiados, né, para poder desenvolver seus negócios, sejam eles não só de inovação, mas também negócios tradicionais, que a gente chama, né? Então, existe toda uma rede, todo um sistema para que isso chegue até nós. E aí a gente vai falar de um ecossistema de inovação, para que ele ajude a potencializar o acesso, não só a esse recurso, mas também acesso a habitats de inovação, que são as aceleradoras, incubadoras, e muitas delas ajudam a fomentar essa questão do acesso ao recurso. Elas têm seus escritórios de projeto que ajudam as startups, ajudam os negócios nascentes a acessarem seus recursos, né? E aí tem mentores, tem instituições de fomento que já são mais voltadas para venture capital, para fundos de investimento, né? Mas aí é importante a gente entender que há um momento ideal, se a gente possa dizer assim, que a gente possa dizer que quando eu estou em determinada etapa do meu projeto, eu acesso esse recurso. Quando eu já estou mais avançado, estou escalando, já vendo, já tenho uma operação funcionando, tenho um produto consolidado, eu já acesso outros tipos de fomento. Então, há toda uma rede, né, muitas vezes orquestrada, espontânea ou não, que a gente pode acessar para que toda essa viabilização desses projetos, dessas ideias, desses novos negócios, possam ser acelerados de alguma forma, né? E no Espírito Santo não é diferente. A gente tem, como desafio, e aí, como ecossistema de negócios, de startups, de instituições de fomento, as universidades, enfim, toda essa rede do ecossistema está ciente e precisa tornar cada vez mais público a necessidade da diversificação e ressignificação da economia do Espírito Santo. Né? A gente sabe que Vitória, por exemplo, a capital do estado, tem os seus limites geográficos, ela não consegue trazer tantas indústrias, né, negócios que ocupam grandes espaços geográficos, porque a gente está limitado, digamos assim. Então, é necessário que a gente pense na expansão dessas ideias, desses ecossistemas, desses negócios inovadores, de baixo impacto, inclusive, para ressignificar a nossa economia, né? A gente ainda tem um estado muito ancorado em commodities, isso não é ruim, sustenta muito a nossa economia, mas, por exemplo, se a gente fala de café, a gente tem que falar, é um produto commodity, mas tem muita inovação, tem muita tecnologia, tem muito recurso disponível para que a gente se torne um negócio ainda mais competitivo, né? Porque se a gente trabalha só com o produto em si, vamos supor, um produto in natura, ou a pedra bruta do mármore e granito, a gente não agrega valor, né? Então, essa ressignificação, ela é emergencial, está sendo discutida em vários níveis da nossa economia, né? E a gente também tem um ponto que é a arrecadação de imposto significativo das grandes corporações. Então, a Vale, a Arcelor, elas são importantes para a economia, geram renda, geram emprego, geram recursos, impostos, mas a gente precisa equalizar melhor para a gente não ficar tão dependentes dessas grandes organizações, dessas grandes corporações, né? Hoje a nossa representatividade econômica está 56% em serviços, 34% em indústria e 9,3% no agro. Esse é o retrato, né, do nosso ecossistema econômico, e tudo isso tem que corroborar, todo o recurso de fomento que vem tem que corroborar para o desenvolvimento social, econômico do nosso estado, dos nossos negócios, de capacitar mais pessoas. Esse é um pouco do desafio coletivo que a gente tem, se a gente puder dizer assim. Bom, eu vou passar agora para a Rafa, dar continuidade com vocês. Rafa. À vontade, pode passar. Uhum. Gente, e por que é tão complexo assim? Por que é burocrático? Por que as pessoas têm tanta dificuldade, né, de submeter um projeto num edital? É porque o dinheiro não é nosso, sabe? O dinheiro é o dinheiro de outro
que está fazendo aquele edital ali para fomentar a inovação. Então, a gente precisa ter respeito a esse dinheiro, saber fazer a utilização correta desse dinheiro. E por isso que existe tanta burocracia, por exemplo, na gestão pública, né? É todo um cuidado que se tem com o uso do recurso público. E a gente viu, como a Mayra mostrou, o recurso nem sempre é público, né? Mas ele vem de várias fontes. De qualquer maneira, o que a gente tem que sempre ter em mente é que o dinheiro não é nosso. Toda vez que o dinheiro não é nosso, é igual o filho que não é nosso. Você cuida melhor do que o seu próprio, sabe? É preciso ter muito cuidado com o recurso. E aí, como que a gente faz isso? Pode passar, Mayra. A gente trabalha com uma forma muito organizada, sabe? Uma metodologia, onde a gente, quanto mais organizado, melhor fica, né? Primeiro a gente pensa no mapeamento de oportunidades, depois a gente desenvolve uma escrita estratégica, e é interessante falar que todo projeto, toda empresa, toda startup deve ter já a sua escrita estratégica organizada. Então, escrever o que é a sua empresa, qual problema ela resolve, qual é a solução que ela propõe, qual o mercado, sabe? Aquelas informações que precisam ser ditas em quase todos os editais pedem. A documentação, separar sempre uma pastinha que tenha documentação com cartão de CNPJ, com certidões, com tudo direitinho, sabe? Documento dos sócios. Ter o cronograma e planilha orçamentária é uma coisa que todo edital pede, aí a gente faz no momento, a gente planeja como se faz. E as etapas do projeto, normalmente em editais, a gente tem a etapa de submissão, onde a gente faz leitura de edital, análise da escrita estratégica, análise dos documentos solicitados, e aí a gente faz a submissão. A fase de acompanhamento, é onde a gente vai conseguir acompanhar todas as etapas do edital, né? Depois que você submeteu, você vai ver se o edital publicou o resultado, qual é o prazo que a gente tem de recurso, se for preciso. E se publicou o resultado, quais são as próximas etapas? Né? Tem editais que pedem que você faça um pitch depois, tem editais que pedem vários documentos depois, então a gente precisa ficar atento a essas etapas. Depois, na sequência, fazer a gestão desse projeto, então a gestão precisa ser uma gestão muito cuidadosa, lembrando do que eu falei em relação ao respeito ao dinheiro, à verba, né? E, por fim, a prestação de contas. Então, a gente costuma falar que quando a gente desenvolve um projeto, a gente está lá pensando na prestação de contas, porque a gente tem que desenvolver pensando o que dá para ser feito. Será que eu consigo fazer isso que eu estou me propondo fazer aqui? Será que isso dá certo? Porque você tem que, de fato, realizar, né? Se você não realiza, você precisa justificar. Mas o ideal é que a gente consiga planejar de uma maneira que a gente consiga executar, que seja executável, né? Na sequência, a gente tem aqui um exemplo. A gente tem agora publicado o edital de parcerias da FAPES. Inclusive, a gente fez um evento anteontem, onde a gente apresentou dicas e passo a passo desse edital. Ele está aberto, inclusive, até o dia 10, tá? Daqui a pouquinho, semana que vem, já fecha as inscrições. É um edital de parceria, onde você vai fazer como se fosse uma cooperação técnica. Você se conecta com outra startup, pode ser ela daqui do estado, ou de outro estado do Brasil, ou até internacional, onde você vai desenvolver um produto ou você vai realizar um desafio interno que a sua startup tenha. É bem interessante, é um edital novo, é uma proposta nova, sabe? Às vezes gera algumas dúvidas, mas é bem interessante. E para que serve? Eu vou dar exemplo. Imagina que essa pessoa aqui, azulzinha, é uma startup A, que ela tem um desafio de ganhar mercado, ela não consegue mais crescer, ela precisa investir em marketing, growth marketing, ela tem que fazer uma série de coisas para conseguir dar um passo maior e ganhar mercado. E aí ela se conecta com a startup amarelinha, que é essa do ladinho aí, que é uma startup de growth marketing. Então, a gente está desenvolvendo um projeto que é justamente sobre isso. E aí, essa startup azulzinha, ela tem uma expertise que a startup de growth marketing precisa. Então, elas se conectam para uma resolver o problema da outra, sabe? E aí conseguir crescimento, conseguir benefício, na verdade, para as duas, né? Tem outro exemplo de startup que tem um desafio tecnológico com inteligência artificial, então procura uma startup de inteligência artificial, ver como resolver aquele seu desafio. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, pode fazer aí na mensagem, tá bom? No chatzinho aqui, fica à vontade. E aí, o que esse edital permite? Compra de equipamentos, contratação de consultorias, contratação de empresa de desenvolvimento de software, inteligência artificial, do que vocês precisarem. Participação em evento, então tem passagem aérea, hospedagem, alimentação. Você pode usar o recurso também para contratação de bolsista, tem 2 modalidades de bolsa.
Então, você pode ter um bolsista trabalhando para você ou trabalhando na outra startup durante até um ano. Despesas administrativas. Então, tem uma série de possibilidades de uso do recurso que é possível fazer. E aí você consegue passar a sua startup para um patamar maior. Nesse edital especificamente que a gente está falando, as modalidades são: a modalidade 1 é parceria entre startup do Espírito Santo, sendo que o proponente sempre tem que ser aqui do estado, viu? Aprova-se 10 propostas e o valor é de R$80 mil. A modalidade 2 é parceria da startup capixaba com uma startup de qualquer outro estado do Brasil ou federação. E é no valor de 120 mil, né, e também aprovam-se 10 projetos. E a terceira modalidade é a startup internacional. Então, uma startup daqui do estado se conecta com uma internacional, aí só aprovam 4 projetos, mas o valor é de 250 mil. Então, assim, é uma oportunidade incrível. Aqui não tem juros bancários, aqui não tem, você não precisa pagar, devolver esse recurso, aqui não tem cota societária, sabe? É um recurso que você recebe e o que você precisa fazer é usar com responsabilidade e da melhor maneira possível, honrar esse recurso. O Rafa, lembrando que seria importante a gente reforçar aqui, o que é o conceito de uma startup, porque existem inúmeras formas de ser compreendido uma startup, né? Mas os editais deixam muito claro o que eles consideram, inclusive, muitos deles têm um glossário. O que é startup, o que é recurso de fomento, e você lê primeiro toda a categoria ali que eles estão considerando, para a gente adequar, né, o que eles estão pedindo, para isso não ficar fora, ou seja, para a FAPES, nesse edital, eles estão considerando uma startup, uma empresa que tenha até 10 anos de CNPJ, inclusive, algumas empresas tradicionais possam até ter um outro CNPJ que foi criado para desenvolver um novo produto. Então, também pode ser utilizado, né? E 16 milhões de faturamento no ano anterior. Então, são esses 2 pré-requisitos para enquadrar. Então, isso deixa mais claro, né, que o negócio é mais aberto do que a gente imagina. E tem uma coisa interessante também, é que o que ajuda a enquadrar uma startup é você estar no ambiente de inovação, que é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? Como que você se posiciona como uma empresa inovadora? Isso é importante também. A gente tem outras oportunidades aqui no nosso ecossistema. O edital Centelha, provavelmente ele deve vir com outro nome, a gente ainda vai verificar isso, mas o edital Centelha é recurso do MCTI. O edital CIDs, ambos os editais são para empresas que estão em fases iniciais, então o CID refere-se a um edital semente, né? É o primeiro dinheiro que a startup recebe para desenvolver, normalmente, a sua ideia de negócio. Então, você recebe para desenvolver essa ideia. Tem esse edital de parceria entre startups, que eu acabei de falar. Tem edital spin-off, que também deve vir com uma outra roupagem, mas spin-off é uma empresa derivada de uma outra empresa. É esse exemplo que a Mayra deu. Então, às vezes, eu tenho uma empresa que está desenvolvendo um produto e dessa empresa nasce um outro produto, uma outra ideia que se transformou num novo negócio, então você consegue fazer com que ela vire uma spin-off dela. Tem o Tecnova 3, que a gente está aguardando ansiosamente abrir. Funces também, FINEP, então são várias possibilidades. Então, a gente tem hoje 146 startups aqui no estado do Espírito Santo mapeadas e 108 habitats de inovação. E a nossa meta, a meta do MCI, é alcançar 1.000 startups até 2030. Então, olha só, a gente precisa descobrir projetos, e tem muito empreendedor, tem muita empresa fazendo bons projetos e que às vezes nem sabe que pode entrar na área de inovação, pode se adequar. MCI é Movimento Capixaba pela Inovação, né? Existe um grupo de representantes do nosso ecossistema que definem as estratégias, as metas, que devem ser, de certa forma, perseguidas, né, por todo o ecossistema. E aí as universidades olhando para isso, o governo olhando para isso, os prestadores de serviço, né, como nós olhando para isso, as empresas também. Então, quando a gente tem uma meta única, fica mais fácil perseguir esse objetivo, né, justamente para a gente conseguir ressignificar a nossa economia, como a gente estava falando. Sim.
Isso é interessante porque o nosso ecossistema de inovação, ele é muito rico, sabe? Ele tem muitas possibilidades, né? Tá pipocando oportunidade o tempo todo. Capacitação, tem mentorias, tem possibilidade de fazer network, de conversar com as pessoas, imersão no ecossistema. Então, tem muitas possibilidades. A gente tem um evento também, pode passar, Mayra, que é o ESX, não sei se vocês ouviram falar, mas até pouco estava aberta também as inscrições para que as empresas tivessem stand no ESX. Inclusive, a Polinisa se cadastrou para conseguir um stand lá. Também quero falar para vocês do Inovativa Brasil. Inovativa é um maior hub de aceleração de startups do Brasil hoje. Na verdade, até uma política pública, e vai ter inscrições abertas em junho. É muito interessante que se faça esse percurso da inovação, que a gente consiga justificar que a empresa está no ambiente de inovação, tem essa trajetória em inovação. Isso é muito importante. O Inovativa traz essa possibilidade e também traz a possibilidade de conexão com mentores do Brasil todo. Voltando ao evento da ESX, não percam, ainda que vocês não tenham se cadastrado para ter o stand ali, participem, vão lá visitar, é um evento maravilhoso, maior evento de inovação aqui do estado, e vai acontecer agora dia 14, 15 e 16 de junho, na Praça do Papa. É bem legal, é um evento muito legal. Tem palestras, tem workshops, tem muitas coisas bacanas, pessoas de fora também, e as nossas próprias startups, que são maravilhosas. Uhum. Então, aproveite. E muita capacitação nessa área também de fomento, né, Rafa? Com outros temas, com outras oportunidades que eles apresentam, né? Também. E aí, como captar, gente? Como captar recursos de fomento, que é o tema da nossa fala aqui hoje, né? É preciso você estar integrado a esse ecossistema, né? Se você não participa dos grupos de WhatsApp, tem vários, deve ter uns 3 que são maiores, tem grupos de nichos específicos, né, de impacto, enfim. Fica atento às agendas de evento do ecossistema, sempre tem muitos eventos, começa a seguir as incubadoras, os ambientes de inovação, os habitats, começa a seguir, começa a perceber o que está rolando na cidade, vão participar. Quando você começa a participar de um evento ou outro, você começa a conhecer pessoas, e aí você vai se conectando e vai ficando conhecido, vai trocando ideia. Inscreva-se nos programas de incubação, o Tec Vitória está com incubação aberta, então vai lá, se inscreva no programa de incubação, ou pré-incubação, ou aceleração como inovativa, tem várias possibilidades, né? Conheça os habitats de inovação, vai trabalhar um dia lá no Fonte Hub, vai trabalhar um dia lá no Base 27, sabe? Um dia você vai na FUCAP, cada dia você vai para o lugar, para a Tec Vitória. Então, é legal a gente sair um pouco do nosso local e ir conhecer outras pessoas, outras possibilidades, é assim que se faz networking, né? Então, é preciso estar nesses ambientes. Daqui a pouco te convidam para fazer uma palestra sobre um tema que você sabe, e aí tudo isso você vai colocando na sua trajetória quando você precisar participar de um edital. Acesse o site das FAPs, então tem a Fundação de Amparo à Pesquisa, como é a nossa FAPES, tem de vários estados, então acesse o site, dá uma olhadinha, vê se tem alguma possibilidade, vê quais são os editais novos, né, que tem ali, observa os editais, busca editais abertos no Google mesmo, você consegue encontrar, e comece submetendo seu primeiro projeto, sem medo de ser feliz, né? A gente precisa dar o pontapé inicial, então, às vezes você não consegue ser aprovado de cara, mas é preciso tentar. E às vezes consegue ser aprovado de cara também, então pode acontecer. Converse com empreendedores, sabe? Sempre bata na porta de empreendedores, de mentores e fala, ó, você pode me ajudar? Eu tenho um desafio, não estou conseguindo sair do lugar, você pode me dar uma palavrinha? Normalmente as pessoas atendem bem, viu? E aí eu acho que vale a pena. Eu mesma já fiz isso muito, até hoje faço, de entrar em contato com as pessoas e falarem, poxa, eu estou com desafio. Inclusive fiz esses dias com o Edival, não foi, Edival? Falei exatamente isso. Falei, Edival, eu estou com uma startup com um desafio que eu não consigo sair do lugar. E aí, Edival falou, ai, Rafa, que bom que você me falou isso, vou te conectar com uma pessoa. Aí eu fui a um café com essa pessoa, foi muito legal, Edival, obrigada. E aí, sabe, então é isso, as pessoas se conectam, resolvem problemas, ajudam, a gente está aqui para isso, foi muito bacana. E, conte com o apoio da Polinisa e de outros consultores, a Polinisa está aqui para apoiar empreendedores a submeterem projetos, esse é o nosso trabalho, e tem sido incrível essa jornada, sabe? A gente tem tido muito sucesso, e contem conosco, a gente está aqui justamente para isso. Orgulhosamente, apresentamos nossos parceiros, a gente tem parceria com a FAPES, então é muito bacana para a gente ter eles ao nosso lado, então a gente às vezes senta para discutir ideias, dicas, possibilidades de melhorias, até mesmo nos próprios editais.
a Braskem, que está aqui abrindo as portas para a gente, para esse evento maravilhoso, Ideia na Prática, Sebrae, Eco 55, Sempre Design, Fare Aceleradora, Impact Hub, Próspera Incubadora, Tec Vitória Incubadora, Destiny Já. Então, assim, tem vários parceiros, e essa colmeia, que vocês estão vendo aí, esse formato de colmeia, ela só cresce. Tanto de parceiros quanto de clientes. A gente tem uma colmeia de clientes também. E isso é lindo, porque isso vai crescendo, assim, de uma forma tão orgânica, sabe? E fica maravilhoso. E o nosso muito obrigada a vocês que ficaram aqui até o final. Obrigada, foi muito bacana esse bate-papo. Quero saber se tem dúvidas, né? Obrigado, Rafaela e Mayra. Eu quero até aproveitar para, pegando aqui o nosso caso, né? A gente também tinha muitas dúvidas em relação a essa questão a gente ouvia falar fundos perdidos, recursos não reembolsáveis, e aí até que um dia eu fui no evento do Sebrae e participei, né, de uma das palestras onde tive a oportunidade de saber mais do assunto, como estou agora aqui, como estamos aqui debatendo. E aí eu queria perguntar para vocês, inclusive, se alguém mais tiver perguntas, pode ir preparando aí a pergunta e ficar à vontade. Queria que vocês colocassem aqui também o seguinte: uma das barreiras que eu visualizava, né, para buscar esse tipo de recurso é que, como é burocrático, toma muito tempo. E um tempo que a gente não tem, né? Hoje, todos nós que temos nossos negócios, é correria o tempo todo. E aí, poxa, a gente não tem tempo, e aí? Como fazer, né, para cuidar do nosso dia a dia, do nosso negócio, e ainda aí cumprir com burocracias para conseguir esse tipo de recurso? Então, eu queria que você, Rafaela, ou a Mayra, explicasse como que vocês, né, ajudam, né, as empresas que desejam participar desses editais, para que não seja tão doloroso esse processo. Queria que vocês compartilhassem um pouco rapidamente, e pode usar o próprio exemplo da Braskem, que vocês já estão nos ajudando também. Então, às vezes o empreendedor chega para a gente, Edival, com uma ideia. Eu quero participar, mas eu não tenho muita informação. Então, nosso primeiro processo para cada cliente, primeiro a gente apresenta a proposta, né? O cliente aprovando, a gente começa a nossa jornada. A gente trabalha com metodologias ágeis, então todo o nosso processo é com reunião semanal, a gente faz sprints, a gente tem a sprint de planejamento, a gente tem o desenvolvimento, a gente tem o report também, e até chegar no momento da submissão, a gente tem vários pontos de contato com o nosso cliente, né, que são os empreendedores. Mas normalmente acontece deles virem só com uma ideia, e na entrevista, que é o ponto de partida, a gente aprofunda nas perguntas do edital que a gente já conhece, e aí a gente faz uma entrevista mais aprofundada, essa entrevista normalmente é gravada, e a gente escreve poucas coisas assim. No encontro seguinte, assim, depois de 1 ou 2 dias, a gente já traz essa escrita bem desenvolvida. E é engraçado, porque o empreendedor ele toma até um susto, sabe? Eu acho que você também teve essa sensação, Edival. Como é que pode? Eu vim com 2 linhas de escrita, vocês fizeram isso tudo, como que vocês conseguem fazer isso, né? Mas é muita experiência mesmo, e a gente tem essa capacidade de fazer essa escrita estratégica de forma muito sistematizada. E o resultado é que a gente consegue. E outra coisa é que a gente pensa com a cabeça do avaliador, né? A gente consegue entender como que o avaliador se posiciona. Então, a gente não escreve demais, não floreia demais. A gente tem uma objetividade de responder exatamente o que pede as perguntas, né? Então, eu acho que isso também facilita muito o processo de sucesso de toda a trajetória, né? E a gente ouve esses depoimentos. Hoje nós fizemos... eu acho que foram umas 3 ou 4 reuniões, né? Hoje foi um dia bem puxado. E os empreendedores falando isso. Nossa, eu estou muito satisfeito porque o que vocês fizeram aqui eu não conseguiria fazer, né? Eu não conseguiria fazer e é isso. É passar para a gente essa possibilidade para que a gente seja o braço de desenvolvimento de projeto. Porque o foco dos empreendedores, normalmente, é tocar o próprio projeto. Se o empreendedor não estiver focado nisso, ele não consegue desenvolver.
Então, é claro que dá para seguir essas dicas e tentar fazer sozinho, mas se precisar de ajuda, gente, conte conosco, porque a gente tem experiência para isso, para colaborar, viu? Bacana, Rafa. E é um recurso, assim, que contribui muito, no nosso caso, para exemplificar ainda mais aí, né, como utilizar esses recursos. A gente escolheu a V3 como parceiro, então eles são especialistas em dados, né, em análise de dados, e a Brasker, como também é uma empresa de tecnologia, a gente tem muitos dados, e nós, nessa parceria que a gente estabeleceu com eles, e estamos nos submetendo, né, esse projeto, é justamente para a gente pegar um dos segmentos que a gente está se especializando aqui na Brasker, e fazer um aprofundamento ali de análise de dados, esse segmento, com o objetivo de construir algo usando inteligência, né, para que esse segmento seja melhor atendido, consiga visualizar melhor ali os seus dados, né, consiga visualizar melhor, né, a saúde do negócio. Então, ou seja, é um recurso que vem aonde a gente não tem que devolver depois, né, é um recurso que vem, vai ser injetado aqui, no caso, na Braskem e no parceiro, para a gente desenvolver algo que vai ajudar a melhorar e inovar o nosso negócio. Então, é uma fonte de recurso que a gente entende que é interessante e que nós desejamos aí para os nossos clientes. E, Rafaela e Mayra, se alguém aqui quiser saber mais, enfim, compartilhar mais, tá aqui o contato de vocês, né? O pessoal pode ficar à vontade, não é isso? Para fazer contato com vocês, para vocês estarem avaliando, talvez fazendo um diagnóstico, né? E, gente, fica à vontade também para, se quiserem, né, procurar a gente aqui na Brasker, se vocês quiserem compartilhar algo, alguma necessidade de vocês, fique à vontade, a gente entende a necessidade, direciona, ou a gente resolve, se estiver dentro do nosso escopo de solução, ou a gente direciona para um dos parceiros que a gente tem aqui na Brasker para ajudar no desenvolvimento do negócio de vocês. Então, e também eu peço aí a contribuição de vocês, dando sugestões do que vocês gostariam, né, de ter como tema aqui para ser tratado nos nossos próximos eventos. Então, o nosso objetivo é estar trazendo aqui especialistas de áreas que vocês desejarem obter algum tipo de conhecimento, algum tipo de aprendizado, e então o feedback de vocês, as sugestões de vocês vai ser muito importante para a gente, e vai estar nos apoiando aí para que a gente consiga realizar muitos outros e a gente consiga gerar valor, né, para cada um de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Se não, vamos para os finalmente, né, Mayra e Rafaela? Boa noite. Boa noite, Francisco. Boa noite. Eu sei que a imagem minha está meio turva, que eu estou no quarto da minha filha e a luz está nas minhas costas, né? Gostei muito, parabenizo aí todos, né, pelo evento. Mas, assim, talvez eu vá procurá-las para conhecer um pouco mais, ver se algumas ideias que a gente tem é possível viabilizar enquanto captação de projeto, mas, assim, não é uma startup, nós não somos uma startup, é uma pequena empresa que tem um conteúdo razoável na área ambiental, né, mas não tem recurso para realizar um projeto. E normalmente os projetos da FAP, de um modo geral, exige que a pessoa tenha um vínculo com a academia, o que não é o nosso caso, não temos vínculo com a academia, né? Mas então, assim, que boa parte da apresentação foi muito em cima de startup, né? Empresas que vamos dizer assim, que estão num nicho diferente de uma microempresa que já está no mercado há mais de 20 anos. Então, Verdade. você acha que há possibilidade também para essas pequenas empresas, né? Teria a possibilidade de a gente sentar, conversar uma ideia e ver se essa ideia é viável, já que vocês têm uma experiência muito bem relatada aqui, né? Gostei muito.
É isso. Então, Francisco, depende muito do edital. Esse exemplo que a gente trouxe aqui, que é o parceria, inclusive ele usa o nome startup no nome, né? Na chamada dele, parceria entre startups. E realmente eles têm esse pré-requisito, né? Até 10 anos de CNPJ e também 16 milhões de faturamento no ano anterior. Esse é o pré-requisito que a gente tem que ficar atento. Outros editais podem trazer outros requisitos, né, a serem cumpridos. Mas, o que acontece? Muitas vezes, para um projeto novo, as empresas acabam abrindo um novo CNPJ, principalmente quando você vai trabalhar com uma nova possibilidade desse negócio se transformar num outro serviço ou num outro produto. Então, isso normalmente acontece, sabe? Mas tem essas duas questões. A gente tem que olhar primeiro as oportunidades que a gente tem, né? Não só de recurso não reembolsável, mas tem recurso reembolsável também, os incentivos indiretos, como a gente mostrou. Então, depende do desafio que você tem para a gente conseguir mapear, dentro das possibilidades que tem, um edital que atenderia à sua necessidade. Se ele não chegou, se ele não está disponível, pode ser que em algum momento ele seja lançado. Por exemplo, Tecnova. Tecnova já é mais abrangente, né? Então, depende, por isso que a gente tem que ficar com o radar, com a antena ligada, para identificar isso melhor, tá certo? E fazer as adequações que normalmente as empresas acabam fazendo, né? De às vezes criar um outro CNPJ, ou fazer parceria com uma empresa que tem um CNPJ mais recente, né, para se enquadrar. Então, a gente vai conversando para tentar mostrar para o empreendedor que é possível, né? Que de alguma maneira a gente vai encontrar um caminho para ele começar a acessar esses recursos, tá bom? Ok. Vamos refletir um pouco mais e, quem sabe, a gente marca uma conversa. Sim, com Se for certeza. possível. São, viu? Ok. Obrigado. Imagina, Francisco. Obrigada a você. Coloquei aqui na mensagem o site da Polinize e o nosso Instagram. Então, fiquem à vontade para entrar em contato, para seguir a gente, para acompanhar as informações. Pelo Instagram tem o link para conversar diretamente no WhatsApp, né? Ou mandar e-mail também pelo site, ou mandar e-mail na própria rede social, né? Como vocês acharem mais conveniente, tá certo? A gente está aberto aí para conversar mais sobre esse tema, para participar de outros eventos, enfim, de contribuir para a gente romper com essa barreira, né? A gente percebe que os empreendedores ainda ficam bem resistentes ao tema, justamente por ser algo que tem oportunidade, mas ela não é óbvia, né? Ela não está tão comum para a gente, porque isso tem que ser algo que a gente cada vez mais tem que acessar, porque aí a gente vai conseguir articular, inclusive com o poder público, que o Estado do Espírito Santo receba mais recurso, né? A gente representa um percentual muito baixo em relação aos milhões de reais que são direcionados para essa finalidade, né? Se a gente não acessa, eles vão mandando para onde capta. Ah, não, São Paulo, Rio, Minas, come quase todo o recurso inteiro e o restante dos outros estados ficam com, como se diz, com o que sobra, não é? Então, é necessário a gente estar mais ligado. É assim que a gente vai crescendo e que a gente vai investindo em inovação, em novas tecnologias. Francisco, lembrando de mais um ponto que você trouxe em relação à conexão com a academia, tá? As FAPs têm essa envergadura, digamos assim, porque elas nasceram muito com esse viés, né, com o intuito a gente continua com esse desafio de aproximar o mercado da universidade, mas dentro do escopo desse edital de parceria entre startups, por exemplo, o que eles querem ver é se todo o desenvolvimento tecnológico que você pretende realizar ou acessar, né, para a sua empresa criar um novo produto, um novo serviço, se ele dialoga em alguma medida com
a universidade, ou com o Instituto Federal, ou com o Senai, justamente porque quando a gente fala de inovação, a gente fala de ciência, a gente fala de tecnologia, não é uma coisa que está desconectada da outra. Tem muita coisa rodando hoje de pesquisa científica, de bancada na universidade, que poderia fatalmente ser um produto, ganhar escala, ganhar mercado, resolver problemas das empresas, e tá lá, né, atrás dos muros, lá dentro dos laboratórios. Então, eu acredito que as FAPs não vão, ou o governo, de uma maneira geral, não vão, como é que eu vou dizer, flexibilizar isso, porque a gente tem o desafio efetivo de fazer uma aproximação, de conversar na universidade. Tem alguém que está desenvolvendo alguma coisa sobre isso, está pesquisando sobre esse assunto, né, e para as startups todas que a gente orienta, a gente fala muito sobre esse abrir portas, sobre essa disposição para conversar, para conhecer o que está rolando, para fazer uma parceria com algum pesquisador, para escrever um artigo juntos. A gente precisa romper com esse desafio que ainda é aproximar, né, o mercado da academia. Então, isso é cada vez mais latente, né, para que a gente rompa e entenda que a ciência, tecnologia e inovação é a transformação que o Brasil precisa acessar, que cada um de nós precisa ter essa percepção para tirar esse estigma, né, de que é tudo muito complicado, que é tudo muito burocrático. O próprio governo tem trabalhado algumas linhas de editais com linguagem simples, né, com editais mais visuais, ressignificando as suas plataformas, melhorando as suas tecnologias. Então, fatalmente, daqui a alguns 5, 10 anos, a gente vai ver um cenário bem mais propício, mas a gente tem que acessar, a gente tem que questionar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que pedir melhorias, né, porque senão as coisas vão demorar muito tempo, muito mais tempo a fazer essa virada de chave, né. Acho que é isso. Ótimo. Obrigado, Mayra. Obrigado, Rafaela. Foi muito bom ter vocês aqui abrindo esses eventos que nós vamos realizar quinzenalmente. Obrigado mesmo, tá? A gente está muito feliz. Obrigado por todos que participaram e até o próximo. Daqui a 2 semanas estaremos aqui juntos novamente. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.